Bom dia, Deus abençoe sua vida com muita paz, refrigério e alegria da salvação. Eu quero falar com você hoje sobre um personagem da Bíblia que muito aborreceu a Deus com suas obras, sua maneira de viver. A Bíblia diz que ele foi o homem mais perverso, ou o rei mais perverso de Israel, o rei que mais praticou maldades perante os olhos do Senhor. Porém, quando ele jejuou, ele alcançou o favor de Deus. 1 Reis, capítulo 21, versículo 17 diz: E sucedeu que, ouvindo Acabe estas palavras, rasgou as suas vestes e pôs saco sobre a sua carne e jejuou, e dormia em sacos e andava humildemente. Então Deus disse em 1 Reis 21, 29, Não viste que Acabe se humilhou perante mim? Porquanto se humilhou diante de mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei o mal sobre a sua casa. Vamos ver algumas maldades de Acabe durante o seu reinado. Acabe e suas maldades contra o Senhor. Olha só, Acabe, a Bíblia diz que ele foi um dos reis mais perversos de Israel. Em seu reinado, Acabe, o seu reinado foi marcado por idolatria, por injustiça, por perseguição aos profetas de Deus e também marcado pela desobediência à palavra de Deus. A Bíblia diz que Acabe, ele permitiu que Jezabel, sua esposa pagã, o influenciasse em suas decisões, levando a nação ao pecado. Primeiro, a idolatria e a influência de Jezabel. Olha o que diz em 1 Reis 16:31. E sucedeu que Acabe tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Podemos ver que Acabe construiu altares para Baal e incentivou a idolatria em Israel, provocando a ira do Senhor. A Bíblia diz que ele substituiu o culto ao Deus vivo e verdadeiro por rituais pagãos, afastando o povo da fé. Segunda coisa terrível que ele fez foi perseguição aos profetas de Deus. Versículo 4 do capítulo 18 diz: Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e com água. Podemos ver então que Jezabel, com apoio de Acabe, mandou matar os profetas de Deus. Isto nos mostra a hostilidade do seu governo contra aqueles que anunciavam a verdade divina. Outra coisa terrível que Acabe fez foi, olha o que diz o texto, e escreveram nas cartas dizendo: Apregoai jejum e ponde Nabote diante do povo, e ponde 2 homens maus e perversos diante dele, para que testemunhem contra ele, dizendo: Este homem blasfemou contra Deus e contra o rei. E então levem ele para fora da cidade e apedrejem, para que morra. 1 Reis 21, 9 e 10. A Bíblia aqui nos mostra que Acabe cobiçou as terras, a vinha de um homem chamado Nabote, e que Jezabel, sua esposa, arquitetou um plano para acusar este homem falsamente e matá-lo. Esse ato de injustiça mostrou a grande corrupção de Acabe. Em 1 Reis 22, 23 diz: Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Mesmo depois de ouvir a profecia verdadeira de um profeta chamado Micaías sobre a sua própria morte, a morte de Acabe, Acabe escolheu seguir os falsos profetas e foi para a batalha, onde encontrou sua destruição. A teimosia desse rei e rejeição à verdade selaram a sua morte. Mas, diante de tudo isso de mal que Acabe fez, a Bíblia diz que, quando ele ouviu a repreensão do profeta Elias, o seu primeiro instinto foi demonstrar arrependimento diante de tantas maldades que ele havia cometido. Olha o que diz o texto que nós lemos no começo, em 1 Reis 21, 27.
E sucedeu que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e pôs saco sobre a sua carne e jejuou e dormia em sacos e andava humildemente. Deus então disse: não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto se humilhou diante de mim, não trarei este mal nos seus dias. O jejum trouxe um alívio temporário do juízo divino. Foi um arrependimento verdadeiro que Acabe demonstrou perante o Senhor, visto que a Deus ninguém pode enganar. Nós podemos ver que o verdadeiro jejum é soltar as ligaduras do pecado. Isaías 58:6. Acabe mexeu com o coração de Deus. Se jejuamos sem mudança de coração, nosso sacrifício, o nosso jejum é inútil. Acabe tentou manipular a Deus com um arrependimento superficial? É claro que não, porque a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer e de Deus ninguém zomba. Nós precisamos então entender que, mesmo diante de tantas falhas que o homem comete, se ele se humilhar com arrependimento diante de Deus, Deus mudará o quadro da sua vida. Eu não sei o que você tem praticado, os erros que você tem cometido em sequência na sua vida, mas você está diante de um Deus misericordioso. Principalmente agora falo com você que tem se esforçado a viver o propósito e a vontade de Deus na terra. Alie-se a Deus com essa arma poderosa chamada jejum, que Deus ensina na sua palavra para os seus filhos o buscarem, se humilhando na sua presença e principalmente abandonando os seus pecados, os confessando a Deus, para alcançar então assim a misericórdia e prosperarem em seus caminhos. Deus tem vitória para você. Não se esqueça que Jesus está voltando para buscar aquele que é todo dele, aquele que pratica boas obras e que pertence exclusivamente a ele. Pessoas cujo coração não há misturas com o mundanismo. Jesus está batendo a porta do seu coração nesse dia de hoje. Jejue, leia a Bíblia e consagre-se. Por mais que você tenha cometido muitas maldades, muitos erros, se você se humilhar perante o Senhor, você encontrará a sua misericórdia. Pai, eu oro agora por esta vida que recebe esta palavra e que essa pessoa entenda que Acabe foi o pior rei de Israel, mas quando ele se humilhou na tua presença, ele encontrou o seu favor. Deus, eu peço também ao Senhor que abençoe essa pessoa, que ela encontre o seu favor, a sua misericórdia, se humilhando na tua presença, Pai. Confirma grandes bênçãos e grandes vitórias, Pai, no nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia.